Olá, hoje a gente mergulha numas ideias bem densas do Wilfred Bion. Vamos pegar o texto Visual Images and Invariants, que está lá no Attention and Interpretation, e tentar assim desvendar como ele via certos padrões escondidos na nossa mente. A ideia é focar nesses tais invariantes, que são padrões que se repetem, né? E também na ideia de vértice, o ponto de vista, e naquela dinâmica super importante entre continente e conteúdo. É quase como tentar mapear a arquitetura da nossa vida emocional, assim, bem profundo. Ok, então, vamos começar pelos invariantes. Essa ideia de que tem estruturas emocionais iguais por baixo de histórias, sei lá, mitos antigos e o que acontece numa sessão de análise. É bem forte, né? É muito forte. E, assim, Bian não estava só fazendo uma lista de mitos, tipo Édipo, Babel, Paraíso. Ele estava apontando para uma configuração emocional comum que se repetia ali. Como assim? Que tipo de configuração? Por exemplo, ahn, a hostilidade de uma força maior, tipo os deuses ou o destino contra a curiosidade humana, sabe? Ou um ataque direto à comunicação, ao entendimento entre as pessoas. Ele via essa mesma dinâmica básica aparecendo de jeitos diferentes. Entendi. Não é o mito em si, mas a estrutura emocional por trás. Exatamente. E o ponto crucial para ele é que é muito difícil, talvez impossível, pegar a essência disso só nomeando as partes. Tipo, isso é culpa, isso é arrogância. Ele até compara, né? É como tentar descrever um sonho muito intenso depois que você acorda, ou explicar o impacto de uma pintura. Você perde algo. A configuração inteira, a narrativa emocional completa, é isso que tem o poder. Isolar as pecinhas, assim, dilui tudo. Faz sentido. E se esses padrões existem, como é que a gente se posiciona para enxergar eles? Acho que isso leva direto para a ideia de vértice, certo? Perfeito. O vértice é isso, é a perspectiva. O ponto de onde a gente olha e interpreta a experiência. E o fundamental é sacar que o vértice do analista nunca vai ser igualzinho da pessoa em análise. Nunca. Nunca. E mais, esses vértices mudam o tempo todo, sabe? Até dentro da mesma sessão. Cada pequena mudança de ângulo muda o que pode ser transformado, o que pode ser associado, o que pode ser interpretado. Nossa, isso muda bastante a forma de pensar e escuta analítica. Totalmente. E o que é fascinante é a ideia de uma distância ótima entre esses vértices. Imagina conversar com alguém. Se vocês estão colados só repetindo um ao outro, nada de novo aparece. Certo. Mas se estão muito longe, gritando de lados opostos de um precipício, também não rola conexão. Bion sugere que tem um ponto ideal de distância, perto o suficiente para ter correlação, mas com uma diferença que permita o confronto de ideias, que é essencial para a análise, para gerar crescimento. Entendi. É um equilíbrio delicado. Isso me leva para outra grande metáfora dele, talvez a mais famosa, né? A da dinâmica continente-conteúdo. Ele até usa aqueles símbolos, fêmea para o continente e macho para o conteúdo. Como funciona isso? Isso é central no pensamento dele, é. O exemplo clínico que ele dá do gago é muito bom para ilustrar. A pessoa está tentando conter uma emoção muito forte, isso seria o conteúdo, o macho, dentro da forma da linguagem, das palavras, que seria o continente, fêmea. E aí, o que pode acontecer? Bom, Bion descreve 3 tipos de relação aí. Primeiro, a comensal. É quando os dois, continente e conteúdo, se beneficiam por causa de uma terceira coisa. Por exemplo, um indivíduo e a própria linguagem florescem juntos numa cultura que valoriza muito a expressão, como ele cita a Inglaterra elizabetana. Ok, um benefício meio indireto. Isso. Depois tem a simbiótica. Aí uma dependência mútua, mas que faz os dois crescerem. Tipo, a emoção intensa empurra para o desenvolvimento da capacidade de falar sobre ela e a fala, por sua vez, ajuda a pessoa a elaborar, a entender melhor aquela emoção. É a expressão que funciona, que Bion chamaria de perfeita. A relação ideal, digamos. É, a que gera crescimento. Mas aí tem a terceira, a parasitária. Nessa, a relação entre continente e conteúdo cria algo destrutivo. É aqui que entra a falha na simbolização. Como no exemplo do gago. Exatamente. A emoção, o conteúdo, pode ser tão avassaladora que ela quebra, fragmenta o continente, a linguagem. O resultado é gagueira, ou incoerência, ou até silêncio total. A pessoa não consegue colocar em palavras.
Ou pode ser o contrário também. O continente, a fala, é tão rígido, tão controlador, ou talvez tão vazio, tão clichê, que ele esvazia o conteúdo emocional. A fala fica lá, mas despojada de sentido. Como ele diz, o pensamento não consegue mais conter e transformar a experiência de um jeito vivo. Essa ideia da falha de simbolização é muito forte. Mostra como a comunicação quebra quando o continente não consegue dar conta do recado, né? Do conteúdo. Sim, e Bion ainda dá um passo além. Ele percebe algo paradoxal. Às vezes, imagens visuais muito fortes ou símbolos muito concretos, justamente por já virem carregados de significado, eles podem conter a emoção de um jeito tão intenso, tão encapsulado, que acabam impedindo a comunicação de verdade. Como assim? Impedindo? É como se a intensidade ficasse presa ali dentro da imagem ou do símbolo e isso bloqueasse a possibilidade de compartilhar aquilo com o outro. Levanta umas questões bem profundas, né? Sobre os limites da própria linguagem verbal para expressar certas verdades emocionais ou experiências místicas, estéticas. Nem tudo cabe direitinho em palavras. Uau! Então, tentando juntar as peças desse mapa que o Bion nos deu, a gente tem esses padrões profundos que se repetem, os invariantes, a importância crucial da nossa perspectiva, o vértice, para conseguir perceber esses padrões, Exato. e essa dinâmica fundamental de conter e ser contido, o continente conteúdo, que meio que define como a gente processa e tenta comunicar a nossa vida interior. Exatamente. É um modelo muito rico para pensar a experiência psíquica. E fica, talvez, uma reflexão para a gente, né? Pensando nessa dinâmica toda, continente, conteúdo, e nas falhas que podem acontecer. Sim. Como é que a gente pode cultivar, seja na vida pessoal, seja na clínica, uma capacidade maior de acolher e transformar as experiências emocionais intensas, as nossas e as dos outros, de um jeito que favoreça mais essa relação simbiótica de crescimento e menos a fragmentação ou esvaziamento de sentido que a gente vê na relação parasitária que Bion descreveu. Uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando. Muito obrigado pela conversa e pela atenção de todos nessa exploração das ideias de Bion.